Graça e paz para todos nós, diante do nosso Deus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9. Nós vamos ver quão importante é a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, não a do mundo. A sabedoria que procede daquele que é soberano. Nós vamos ver nessa palavra o quão importante é a sabedoria. Amém? Uma pessoa, para que ela possa vencer todas as lutas. Não é só vencer aquilo que você está pretendendo, não é só alcançar o que você está pretendendo. Nós temos que estar preparados para tudo. Amém? A gente sofre perda, às vezes, como aconteceu com a irmã, a gente perde uma pessoa querida, mas se nós estivermos investidos da sabedoria de Deus, nós vamos conseguir consolação, nós vamos conseguir direção, nós vamos conseguir sustentação, glória a Deus. Então, se nós queremos vencer as batalhas espirituais, nós vamos precisar de sabedoria. É muito bom quando uma pessoa chega na igreja para prestar atenção, para ouvir, para procurar entender, separar as coisas, como Jesus Cristo disse, buscar primeiro o reino de Deus. A mensagem de Cristo, ela tem a sabedoria de Deus. A Bíblia, ela tem a sabedoria de Deus. Quando a gente recebe o discernimento espiritual, quando nós temos pessoas para nos instruir, porque Jesus é o grande sábio. Jesus é a grande referência, irmãos. As mensagens que são pregadas na igreja, elas vêm de Cristo. O pregador, ele é um ministro de Jesus. Vocês, quando forem falar, vocês vão falar com exatidão aquilo que vocês ouviram de Jesus Cristo. É muito bom a gente receber essa sabedoria. Glória a Deus. Porque Jesus, ele realizou uma obra redentora. E eu tenho que tomar cuidado para conhecer a verdade. E ele disse isso, ele deixou isso registrado: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, porque a verdade vai te libertar de tudo. Vai te libertar da surpresa, vai te libertar de um ataque do inimigo, vai te libertar do pecado, vai te libertar das maldições, vai te libertar da opressão, vai te libertar da angústia, vai te libertar da dor. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele tem um remédio para tudo. Jesus, ele tem solução para tudo. E a igreja ela tem que estar buscando esse entendimento, ter cuidado com o discernimento. Não é ouvir qualquer coisa, cuidado com o discernimento errado. Cuidado com a forma de reagir com um tipo de força aplicada de uma forma errada, porque se você usar a força errada, se essa força vier de uma fonte errada, você não vai conseguir suportar a adversidade. Nós temos que tomar cuidado com as nossas próprias ideias. O que nós temos visto nas igrejas é o que, pastor? Uma porção de ideias, de invenções. Nós temos visto um fogo estranho dentro da igreja. O que é o fogo estranho? Aquilo que não está de acordo com a vontade de quem? O fogo estranho é isso: adoração, certos tipos de fervores. A pessoa diz que está no espírito, mas na verdade aquele fervor ali é um fervor que não foi testado. São ilusões, são experiências estáticas, irmãos. Amém? Isso tudo vocês têm que começar, pastor. Eu preciso da sabedoria de quem? Eu preciso da sabedoria de Deus.
Cuidado com ilusões. Cuidado com as crenças que estão sendo colocadas nas pregações. Por que o senhor fala isso? Porque a gente não vive aqui 24 horas. Eu sei que lá fora vocês ligam o rádio, vocês assistem a televisão, vocês vão no YouTube, vocês podem ir em outra igreja que não estão proibidos, podem ir à vontade. Mas vocês têm que procurar conhecer a verdade. Vocês não podem viver de preconceitos. Ou eu tenho o conceito exato, ou então eu vou procurar conhecer. Agora, inventar uma coisa, ou seguir um preconceito de um pastor, de um apóstolo, porque ele está falando, eu acho que vocês não devem fazer isso. É muito bom a gente ter certeza. Conhecer, quando Jesus falou conhecer, é ter discernimento, ter entendimento, saber realmente o que se está buscando, porque a ignorância, ela causa o quê, pastor? Perda. Quando uma pessoa não sabe lidar com as áreas da sua vida, ela vai ter perda. Se ela não tiver sabedoria, ela vai confundir a mente. Se ela não tiver sabedoria, a própria igreja vai se tornar um lugar ruim. Quantas pessoas se enrolaram com a igreja? Quantas pessoas entraram na igreja e se perderam? Mas por quê? Porque o diabo, ele trabalha, a batalha espiritual, ela é muito forte aonde? Na mente, é muito forte dentro da igreja também. Nós estamos vendo quedas de homens e mulheres de Deus. Isso não é para nos surpreender, não era para nos surpreendermos com isso. Por quê, pastor? Porque nós já sabemos. Nós já sabemos o que pode acontecer. Nós temos que saber o seguinte: eu estou de pé, eu tenho que tomar cuidado para não o quê? Para não cair. Eu não posso ter aquela presunção de que eu sou o tal. O pastor Luiz Fernando se acha o santíssimo. Não, eu sou pecador. Eu não posso viver no pecado. Mas é provável que o inimigo ele possa me enganar, então o que eu preciso? Eu preciso ser vigilante. Eu posso ser atacado por Satanás de uma maneira ou de outra. Então eu preciso de quê? De prudência. Eu preciso de prudência. Vocês da mesma forma, pastor, eu preciso de quê? Eu preciso de prudência. Eu preciso de cuidado. Para quê? Para que eu não seja enganado. O diabo, ele vai tentar nos enganar. Os homens vão tentar nos enganar. Investidos por quê, pastor? Por Satanás? Pode ser, mas pode ser uma segunda intenção. Não interessa. O que interessa é que vocês estão atentos. Vocês estão discernindo os ataques do diabo. Vocês não estão trabalhando com ideias. Vocês estão investidos da sabedoria de quem? Vocês estão com a palavra na boca de vocês. Vocês estão com a palavra no coração de vocês. Isso é importante. Conhecer, pastor, eu tenho uma resposta para Satanás. Qual? A palavra. Jesus respondeu o diabo em 3 tentativas, ele usou o quê? Ele usou a palavra. Satanás, está escrito. Ou seja, Jesus conhecia a sabedoria de Deus. Por isso que ele não caiu. Ele sabia onde o diabo queria chegar. Isso eu chamo de quê? De discernir o ataque. Como que o mal está entrando, pastor? Não, o mal está entrando pela esposa? Não, será que é pela amiga da esposa? Será que o mal está entrando na vida do seu marido através de quê? Será que o seu filho está sendo... Será que o mal entrou nele ou está vindo através de alguém? O que é isso? Discernimento. Eu tenho que procurar entender o meu problema. Eu tenho que procurar entender o que está acontecendo. E não adianta a pessoa se sentir... pastor, eu tenho muito tempo de igreja e eu já sei. Você pode pensar isso, mas eu vou te ensinar uma coisa que você nunca mais vai tentar prevalecer por esse pensamento. Satanás, ele é muito mais o quê? Muito mais antigo do que você. Muito mais.
Quando você tem 30, 40, 50, 60, 70, Satanás tem milhares de anos. Amém? Então não pense, não viva de ideias, não vivam de presunções, não vivam de tempo de igreja, mas procurem firmar o alicerce de vocês, como diz a palavra, na rocha. E quando Jesus ensinou esse alicerce, que deve ser fundamentado na rocha, ele disse, são as pessoas prudentes que fazem isso. Ao invés de construir a base da casa espiritual na areia, essa pessoa constrói a base da casa espiritual na rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo. São os pensamentos de Deus, irmãos. Os pensamentos de Deus são sabedoria pura. Uma pessoa que lê a Bíblia, que procura entender, peraí, pastor, qual é a atitude da mulher, qual é a atitude do marido, como que se educa o filho, como que eu vou agir com a pessoa que me ofender, como a palavra está mandando perdoar, a palavra está mandando trazer a pessoa ao arrependimento, se ela se arrependeu tem que perdoar. Então isso tudo é uma questão de quê? De sabedoria de Deus. E vocês precisam da sabedoria de Deus. Por quê? Porque a ignorância ela causa prejuízo. A ignorância, ela traz sofrimento. A ignorância, ela leva vocês à iniquidade. Prisão espiritual. Amém? Mas o próprio Jesus Cristo alertou a igreja, que a igreja deveria ter sabedoria. Jesus Cristo disse o quê? Sede prudentes como o quê? Como a serpente, mas ele não disse para ser só ter a sabedoria divina, mas ele disse para você não só aproveitar aquilo que te beneficia, mas ele mandou você ter um caráter de pomba. Ele mandou você ser prudente como a serpente, mas ser manso como o quê? Como a pomba. A pomba, irmãos, você olha para uma pombinha, você vê que ela é inocente. É um animal inocente, é um animal difícil de pegar, fácil de pegar. Fácil de pegar por quê, pastor? Porque ela não tem maldade. Você arma uma arapuca para uma pomba, ela cai, mas uma rolinha às vezes não cai. Às vezes você coloca a arapuca, joga o milho, a pomba entra na arapuca, mas os outros passarinhos ficam tudo rodando por fora, mas eles não entram. Mas isso é o quê, pastor? Inocência. Inocência. Nessa questão da pomba, Jesus está falando da nossa santidade. Não adianta ter sabedoria de Deus e não ter santidade. Não adianta adquirir a parte positiva da palavra e não ter isso dentro de você. Não adianta ser inteligente com a sabedoria, ter a inteligência divina, mas não ter a pureza divina. Foi o que nós pregamos aqui no domingo. Nós pregamos aqui no domingo sobre a pureza do coração. Amém? Eu tenho que ter a sabedoria divina, mas eu tenho que ter ao mesmo tempo a pureza de coração. Aí que está a raiz da vitória espiritual. Submissão a Deus. Submissão a Deus. Por quê, pastor? Porque eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, sabedoria de Deus. Jesus instruiu os apóstolos com relação ao que eles iam enfrentar. Ele disse, eu vos envio para o meio de quê? De lobos. Eu vos envio para o meio de lobos, mas vocês sejam prudentes como a serpente e sejam mansos como a pomba. Lobos, pastor, nós vamos enfrentar o quê? Nós vamos enfrentar o quê? Lobos. Nós estamos indo para uma sociedade para enfrentar o quê? Lobos. Vocês estão entendendo? Digam amém. A gente sai com o coração puro, saímos com a sabedoria divina, mas vamos enfrentar lobos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos enfrentar sofrimento.
O que um lobo é capaz de fazer, pastor? Devorar. O que um lobo é capaz de fazer, pastor? Ele destruir. Amém? Isso quer dizer que a igreja ela vai enfrentar sofrimento. Jesus quis dizer que a igreja tem que se preparar contra os ataques. Lobo é traiçoeiro. O lobo, ele é a personificação do próprio diabo. Porque a própria palavra diz que o ataque não é contra a carne, nem contra o quê? Nem contra o sangue. Quando a gente fala pessoas, mas são pessoas que estão o quê, pastor? Endemoniadas. São pessoas que estão maculadas, seus corações estão maculados, e nós temos que ter sabedoria divina, nós temos que ter inteligência para lidar, irmão. É para lidar com a empregada, é para lidar com o vizinho, é para lidar com o marido, é para lidar com o filho, é para lidar com o parente, é para lidar com o patrão, é para lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu tenho que ter a sabedoria de Deus, porque eu estou prestes a um ataque espiritual. Eu estou prestes a enfrentar uma batalha espiritual e eu vou ter que ter o quê? Discernimento e inteligência. Alguém arma uma fofoca dentro do seu ambiente de trabalho. Amém? Por questão de inveja ou quem querendo te derrubar, se você não tiver discernimento espiritual, você vai perder o serviço. Você acredita na pessoa errada, você já abriu a porta para o inimigo. Amém? Nós temos que ter, irmãos, estar preparados. Inocência, pastor, sim, mas também prudência. Cristão não é bobo, presta atenção onde você está. Presta atenção o tipo de pessoas com quem vocês estão se relacionando. Tenta enxergar certos tipos de comportamentos suspeitos. Amém? Por quê, pastor? Porque senão você vai acabar sendo destruído. Você vai acabar tomando um prejuízo muito grande. Você vai acabar sendo enganado. Amém? A pior coisa, irmão, quando a gente é surpreendido. E Deus não quer isso, não. Deus não quer que você diga assim: eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Mas quando nós somos de Deus, nós estamos preparados. Quando nós estamos em espírito, quando nós estamos em comunhão, nós estamos preparados. Porque nós sabemos que pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pastor, eu recebi uma ligação agora aqui que acabou com a minha vida. Não. Nós temos que estar, irmãos, preparados. Eu deixei minhas crianças em casa. E aí, foi de qualquer maneira? Deixou na casa do vizinho? Deixou na rua? Aí depois você quer dizer que foi surpreendido? Mas isso é tão comum. Então procure usar sabedoria. Usa sabedoria. Usa sabedoria. Eu não posso, pastor, eu tenho que ajustar as minhas ações, os meus pensamentos, eu tenho que prever certas coisas? Claro que sim. Isso é uma questão de quê? Sabedoria. São pessoas que estão andando aonde? Na frente. São pessoas que estão andando na frente. São pessoas que são previsíveis. Amém? Eu estou preparado contra o ataque do inimigo. Nós temos que procurar, irmãos, alcançar o tempo de Deus. Pastor, Deus sabe todas as coisas? Sabe. Mas a igreja também sabe de muita coisa. Deus revelou muita coisa para a igreja. A igreja não pode dizer que eu não sabia, o senhor não podia fazer isso comigo. Não podia fazer o quê? Se Deus ele mostra tudo o que interessa para nós. Muitas coisas nós não entendemos ainda, por quê? Porque não é a hora de entender. Mas nós temos uma bagagem, irmãos, de informações sobre a nossa vida,
sobre a vida das pessoas, sobre as estratégias do diabo, sobre os acontecimentos do mundo, que nós não podemos quase que dizer que estamos inocentes. Nós não podemos mais dizer, depois de um certo tempo, que nós não sabemos de nada. Eu não sabia que isso iria o quê? Acontecer. Eu não estou dizendo que nós temos que ser videntes, mas eu estou dizendo que você tem que procurar conhecer com profundidade o quê? A vontade de Deus. Se sujeitar à vontade de Deus. Quando a gente se sujeita à vontade de Deus, eu vou sofrer, mas eu vou saber sofrer. Eu vou sofrer, pastor, vou, mas vai ser algo dentro de um certo controle, porque eu fui preparado. Eu fui preparado contra o ataque do diabo. Eu fui preparado contra surpresas. Eu fui preparado para não ser tomado. Eu estou ajustando a minha vida para não cair em preocupação profunda. Por que muita gente cai numa preocupação profunda, entra em depressão? Na maioria das situações, irmãos, é falta de preparo. São pessoas que não fizeram a previsão do fato. Mas não foi por questão de, não, pastor, isso aí aconteceu de repente. Não, nós temos que estar revestidos. Não são super-homens, não são super-mulheres, mas são prudentes como a serpente. São prudentes como a serpente, são seres que estão vivendo com astúcia. São pessoas que não se enganam fácil. E é isso que eu quero dizer, não se enganam uma cobra fácil. Você não consegue enganar uma cobra fácil. É mais fácil a cobra pegar você de surpresa do que você apanhá-la de surpresa. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, a habilidade da cobra, mas a mansidão da pomba. Nós temos que dosar. Não é uma maldade, mas é uma virtude, é uma capacidade. É uma capacidade de estar sempre de acordo com Deus, mas ao mesmo tempo vigilante, mas ao mesmo tempo com o coração puro. Diga glória a Deus. Nós vamos enfrentar lobo, pastor, vamos. Mas é Jesus que envia você. Você é enviado por Jesus? Por Jesus Cristo. Jesus falou, eu vos envio. São pessoas que estão andando na direção de Jesus. Ele enviou, então ele vai o quê, pastor? Ele vai sustentar e ele vai proteger. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Que vocês vão andar pela palavra, vocês vão andar pela vontade, vocês vão andar pelo caminho que Jesus Cristo enviar vocês. Isso é uma questão de sabedoria. Por quê, pastor? Porque nós vamos estar protegidos, nós vamos ser sustentados por Jesus. E você vai vencer. Você vai vencer com essa sabedoria, você vai vencer com essa virtude, porque você vai fazer o melhor que você puder. Essa sabedoria não vai ser usada para satisfazer o seu ego. Apesar da gente estar vendo muita gente usando a religião só de fachada. Não tem aquela mulher da novela que fala assim, eu fui criada no convento. Eu fui criada no convento, sabe? Por isso que eu sou assim. Você vê essa doçura em mim, porque eu fui criada no convento. Mentirosa, bandida, desgraçada. Amém? Mas são pessoas que fingem a inocência. São pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas não aplicam o conhecimento de Deus, mas se escondem atrás da palavra. E a isso nós chamamos de hipocrisia, irmãos. E Jesus não suporta hipócrita. Hipócrita, ele não está protegido. Hipócrita vai levar uma lambada do diabo de uma hora para outra. Ele vai, mas uma hora ele vai encontrar. Mas eu estou falando que nós podemos vencer, mas com o quê, pastor? Com a sabedoria de Deus e com esse hábito de fazer o bem. Essa inclinação de viver para o bem, essa inclinação positiva. Pastor, eu estou fazendo de acordo com a palavra.
Eu estou andando no Espírito. Quem anda em Espírito, quem anda no Espírito produz o fruto do Espírito. Paz, fé, amor, perseverança, bondade, benignidade, autocontrole, domínio próprio, amém? Temperança, são frutos do Espírito. É o fruto do Espírito Santo. Eu produzo o fruto, o caráter, a qualidade, eu tenho a qualidade do Espírito Santo. Então é uma inocência, mas é uma inocência com o quê? Com astúcia. Primeiro você vê, primeiro você busca comunhão com Deus, purifica seu coração, entrega a sua vida e depois você vai ter o discernimento de Deus. Você entrega a sua vida para o Senhor e recebe do Senhor a iluminação para você não ser surpreendido na batalha espiritual. Eu cuido da minha mente, eu cuido do meu ambiente. Eu cuido dos meus sentimentos, eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido da minha animação, mas ao mesmo tempo também eu estou cuidando do meu ambiente, porque o ataque do inimigo, ele pode tentar me surpreender dentro da minha casa, ele pode tentar me surpreender com o meu próprio coração, com os meus próprios sentimentos, ele pode colocar uma paixão, propor uma paixão e eu aceitar um sentimento forte e perder o discernimento. Quantas pessoas, por causa de paixão, se mataram? Ou mataram? Quantos crimes passionais nós estamos vendo hoje? Nós temos notícia na televisão, nos jornais, dentro da nossa própria cidade. Pessoas que mataram e depois, quando foram presas, falaram, eu matei por quê? Eu matei por amor. Mas a gente sabe que isso é um engano do diabo. Amém? Isso não era amor, era paixão, e a paixão fez você perder o quê? Perdeu o juízo, perdeu a razão. Você perdeu a batalha espiritual, porque você não discerniu o ataque do diabo, lhe faltou sabedoria. Digam glória a Deus. Irmãos, se lembrem de Adão. Adão, quando caiu, ele estava onde? Estava no ele estava no paraíso, no jardim do Éden. Salomão também. Salomão escreveu 3 livros de sabedoria, mais um apócrifo que está registrado na Bíblia dos católicos, Sabedoria de Salomão. Na nossa é Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Amém? Então Salomão escreveu 4 livros de sabedoria, e a palavra diz que no final da vida dele, no meado da vida dele, do reinado dele, ele também caiu. Ele desagradou a Deus. Às vezes a gente conhece, mas a gente não aplica. Não adianta eu ter a sabedoria de Deus, mas não ter a inocência. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Não adianta eu vir aqui conhecer a palavra, mas não mudar o quê? Não mudar o coração. Eu não vou tirar grande proveito, porque eu não vou ter a cobertura de quem? De Deus, porque você é um cristão, mas um cristão nominal. Você se declara cristão, mas você não é um convertido. Você não é um convertido. Você se diz cristão porque você está dentro da igreja, porque você carrega uma Bíblia embaixo do braço, porque você participa desse ritual de estar quarta-feira, sexta-feira, domingo, ou terça e quinta lá na pecuária, mas você é nominal. Você não é professo, não é verdadeiro, não é fiel. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo a fidelidade, a inocência. Amém? Nós temos que nos lembrar de Lúcifer também, outro grande exemplo. O próprio Lúcifer se tornou diabo. O próprio Lúcifer, que era o anjo de luz, vivia no paraíso, foi criado por Deus, esteve no paraíso louvando a Deus, caiu também. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, nós estamos vendo que muitas pessoas caíram, pastor, sim. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Basta que a gente ignore a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. Jesus falou que o amor de muitos
iria se esfriar. Pastor, será que o meu amor não se esfriou? Será que eu não estou apostatando? Será que eu não me afastei de Deus? Será que eu não estou distante de Deus? Então você seja cuidadoso, seja prudente com a sua fé, seja prudente com a sua religião, seja cuidadoso com o seu amor, seja cuidadoso com a sua piedade, para que tudo vá bem na sua vida, para que você esteja preparado, para que você esteja revestido, sem ser o quê, pastor? Sem ser presunçoso, sem se sentir superior. Nós temos que nos orientar, irmãos. Pastor, eu tenho que entender as coisas. Eu tenho que receber o conselho de Deus, eu tenho que receber a sabedoria de Deus, eu tenho que me equipar para essa batalha espiritual, principalmente no campo da mente. Principalmente para ordenar o quê? A sua mente, para você não se perder, irmão. Para você não se confundir, para você não se abalar, não ficar oprimido. Nós vamos precisar da sabedoria. Mas eu tenho que entender uma coisa: Deus está no controle de tudo. Pastor, a vontade do meu Deus é soberana, o tempo do meu Deus impera. Eu posso determinar minhas ações? Pode e deve. Você tem que buscar o resultado? Tem. Você tem que buscar, você tem que dar causa ao resultado com seu esforço? Tem. Mas você tem que estar sujeito à sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. Porque Deus, ele tem o controle de tudo. O cristão, ele tem que ter essa comunhão. Por quê, pastor? Porque Deus, ele tem o controle de tudo. Se nós, irmãos, não colocarmos a nossa confiança em Deus, entenda uma coisa: nem tudo vai acontecer do nosso jeito. Por isso que eu tenho que estar preparado. Pastor, eu fiz de tudo, eu estudei, eu levei um tempão estudando, mas quando chegou na hora da prova, você não o quê? Você não passou. Aí se você não estiver preparado, você vai entrar em quê? Você vai entrar em desespero, você vai ficar frustrado. Mas quando você coloca a sua vida divinamente orientada, você vai descansar. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas não foi da vontade de Deus que eu passasse, no exemplo que eu dei. Você se esforçou. Você fez o que tinha que fazer? Fez. Está com a consciência tranquila? Está. Então se prepara para qualquer coisa. Aconteça o que acontecer, mas eu sei que a minha vida, o meu julgamento está nas mãos do Senhor. É isso que vocês têm que saber. Ah, pastor, Deus não podia fazer isso comigo. Não fale isso. Não fale isso. Porque Deus é soberano. Ah, não podia perder fulano. Fulano não podia morrer. Não fale isso. Não fale isso. Deus, ele é o quê? Deus é soberano. A nossa própria sabedoria está sujeita a Deus, irmãos. Nós temos muitas ideias, nós temos muitas teorias, mas existem buracos nos nossos pensamentos que têm que ser preenchidos. Senhor, preenche o meu coração, não deixa nenhum pensamento vago. Para quê? Para que o inimigo ele não venha ocupar esse espaço vago. A estratégia de Satanás é essa: deixar a casa o quê? Vazia. Porque ele sabe que a casa vazia, ele entra a hora que ele quer. Ele sabe que quando a casa está vazia, ele vem a hora que ele quer. Amém? Digam glória a Deus. Então existem buracos em nossas teorias, sim. A sabedoria nossa é relativa? É. Pode dar certo e pode não o quê? E pode não dar.
mas eu vou me apegar com quem? Eu vou me apegar com Deus. Pastor, eu estou na corrida da vida. Pastor, eu estou trabalhando. Pastor, eu estou agindo corretamente. Mas pode acontecer uma reversão, irmão. Você pode perder o emprego. Ah, mas o senhor é muito pessimista. Não. Nós estamos fazendo tudo certo, mas pode acontecer alguma coisa o quê? Alguma coisa errada na vida. Pode acontecer uma reversão, pastor. Existe a gente fazer tudo certo e no final não acontecer como a gente quer? Claro que sim. Claro que sim. Mais do que Cristo sofreu, irmão, mais do que os apóstolos sofreram por uma boa causa, eles poderiam muito bem dizer, poxa, eu estou fazendo tudo para Deus e estou morrendo aqui na cruz de cabeça para baixo. Vou ser executado, estou preso, Paulo levou açoites, amém? Mais de uma vez. Ele podia muito bem dizer que Deus é esse, mas não é isso não. Eu quero dizer que Deus é soberano, e você não pode abrir mão de Deus. Eu quero dizer, se você andar na sabedoria de Deus, você vai suportar a crise. Essa é a promessa. Essa é a promessa, resistência. Pastor, eu vou ter resistência por quê? Porque eu estou firme com o Senhor. Digam glória a Deus. Eu estou firme com Deus. Amém? Tem que se apegar com essa sabedoria de Deus, porque essa sabedoria de Deus, ela vai servir para me sustentar no tempo bom e no tempo o quê? E no tempo ruim. Eu tenho que pedir misericórdia. Pastor, nem sempre a minha força vai prevalecer. Nem sempre a força vai prevalecer. Às vezes, irmão, você vai ver, vamos voltar ao exemplo do aluno que estuda. Ele estudou, não passou. E alguém que não estudou fez o quê? Passou. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. O forte, ele pode fracassar, o fraco, ele pode vencer. Mas você tem que entender uma coisa, Deus é soberano. Você tem que viver pedindo misericórdia a Deus. Pastor, eu tenho condição. Pastor, eu estou bem. Ah, eu estou com a saúde boa. Eu estou feliz, eu estou trabalhando. Mas você vai dobrar o joelho na sua cama, na beira da sua cama, e vai falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu dependo de Ti. Cuidado com a presunção, cuidado com a autoconfiança, porque isso não é sabedoria, irmãos. A sabedoria é o que, pastor? A piedade. A sabedoria é a humildade, isso é sabedoria. A sabedoria é a sujeição a Deus. A situação está favorável, tem misericórdia de... A situação está difícil, tem misericórdia de mim. Pastor, eu estou com uma condição boa, eu estou com força, eu fiz tudo, mas o resultado depende de quem? Depende de Deus. Você pode ter a sabedoria de Deus e pode também não chegar a lugar o quê? A lugar nenhum. Mas mesmo que você não chegue a lugar nenhum, irmãos, eu quero dizer que você vai ter conforto. O problema não é o que está acontecendo por fora, mas é o que eu tenho aonde? O que eu tenho dentro de mim. O que sustenta o homem é aquilo que ele carrega dentro dele. É a iluminação que ele tem na alma. É a esperança. É a esperança. Muitas vezes a condição é muito boa. A condição é muito boa, mas está vazio. Às vezes a pessoa tem força, a pessoa estudou, como é o exemplo que eu dei, mas se ela não depender de Deus, ela pode levar o quê? Uma rasteira. E entrar numa desilusão. Nem sempre, porque nós estamos preparados, nós vamos dizer que tudo vai dar o quê? Que tudo vai dar certo. Vocês têm que aprender isso. Por quê, pastor? Isso torna uma pessoa forte, irmãos. Não é pessimismo isso, não. Eu estou dizendo preparação. Preparação para qualquer o quê? Qualquer resultado. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Eu me garanto no Senhor. Eu me garanto no Senhor. O resultado que der, Deus é comigo.
Você pode ver o fraco vencer? Pode. Você pode ver o forte perder. Todo mundo vai apostar no forte, mas quem vai vencer? O fraco. Davi venceu Golias. Davi venceu Golias. Qual era a estratégia de Davi? Nenhuma. Qual era a estratégia de Davi? Uma funda, com uma pedrinha, um homem com um capacete, não sei quantos quilos, com um dardo na mão, com um escudo, com uma armadura. O cara tinha 170 quilos com aqueles equipamentos todos. 2 metros e tanto de altura, quase 3 metros. E Davi um baixinho. Mas Davi estava investido da sabedoria de quem? Sabedoria de Deus. Quem olhasse aquilo ali com olhos naturais ia dizer o quê? Golias vai destruir. Mas só que Davi estava, ele não tinha nada, mas ele tinha tudo. Aparentemente não tinha nada, mas o que estava no coração dele era muito mais poderoso do que qualquer arma. É isso que o pastor Luiz Fernando está querendo que vocês entendam. Pastor, é aquilo que eu vou carregar dentro de mim. Essa sabedoria, irmãos, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é a sua condição, não é o seu dinheiro, não é a sua própria inteligência, mas é o Espírito de Deus. É a sua comunhão com Deus, é isso que vai te garantir, é isso que vai te preparar para qualquer coisa. Tanto para o sucesso, quanto para um tempo, para uma reversão no tempo. Vai te preparar para uma grande alegria, mas também vai te preparar para uma grande tristeza. Por quê? Porque você está ungido, porque você está revestido da sabedoria de Deus. Não é autoconfiança. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus é o poder por trás da vitória. Deus é o poder por trás da vitória. Deus tem poder para me controlar na hora da dificuldade. Deus tem poder para me dar, para que eu possa suportar os momentos difíceis da minha vida. A gente entra na igreja e vê uma igreja que só prega confissão positiva. O que é isso? Que tudo vai dar o quê? Tudo vai dar certo. Mas nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Tem hora que vai dar o quê? Tem hora que vai dar errado. Mas você vai confiar em quem? Você vai confiar em Deus, você vai ser confortado no Senhor. Foi isso que Jesus quis dizer. Vocês vão para o meio de lobos, mas sejam prudentes e sejam mansos. Vocês vão aprender a suportar dificuldade. Vocês não vão ser surpreendidos pelos momentos difíceis da vida, porque vocês estão prudentes. Vocês são prudentes. Vocês não vão se deixar enganar pelo próprio coração. Vocês não vão se deixar enganar pelas circunstâncias, porque vocês sabem que vocês vão enfrentar lobos. E a vida é assim, irmãos. Nós não temos controle do tempo. Essa é a sabedoria que nós estamos aprendendo hoje. Pastor, eu não tenho controle do tempo. Eu não tenho controle do acaso. Só que o tempo e o acaso não podem me perturbar. Por quê? Porque eu estou firmado com quem? Eu estou firmado com Deus. Poxa, mas não era tempo disso. Ah, mas isso aconteceu por acaso, eu não esperava. Aí muita gente desmorona. Mas nós temos que viver pela fé, irmãos. Nós traçamos muitos planos, traçamos. Mas a vontade que prevalece é de quem? É de Deus. Os tempos estão nas mãos de Deus. Eclesiastes 3 diz isso. Há um tempo para tudo nessa vida. Amém? Se há uma chance, pastor, essa chance é a vontade de quem? Se há uma chance para você, dá glória a quem? Dá glória a Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu tempo, a minha vida. Todos os espaços da minha vida sejam preenchidos pela tua vontade. Aquilo que eu sei, mas que o Senhor também me mostre aquilo que eu não sei. Amém.
A chance não é um poder independente. Ah, não, agora chegou a minha chance. Chegou a sua chance, mas pode dar o quê? Pode dar errado. Tem tempos bons e tempos o quê? Tempos ruins. Amém? Pastor, fulano pode ter sorte? Pode. Você também pode ter. Mas tudo isso está nas mãos de quem? A vontade divina que é soberana, irmão. A vontade divina que manda. Deus é soberano, então vamos viver nessa dependência de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ver o que diz a palavra. Olha o que Salomão nos ensina aqui em Eclesiastes 9, no capítulo 9, versículo 11. Amém? Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o quê? A carreira. Olha o que o pastor disse. Nem sempre a condição externa, a capacidade, ela vai te dar a vitória. Salomão viu que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, ou seja, o mais ligeiro nem sempre vence a corrida. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? E ele diz mais, nem dos valentes ao quê? A peleja, a batalha. Ou seja, o cara pode ser valente, mas ele pode o quê? Ele pode perder a briga. O homem pode ser valente, mas ele pode se dar o quê? Pode se dar mal. Pastor, fulano é uma fera, hein? Agora acabou para Beltrano. Foi a mesma história de Davi e Golias. Não, ele anda com 2 pistolas. O outro não anda com nada. O outro vai usar um gradil. O outro vai usar um gradil e vai vencer a batalha. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? E mais ele disse, nem tão pouco dos sábios o pão. Glória a Deus. Nem ainda dos prudentes, o quê? A riqueza. Nem dos inteligentes, o favor. Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou seja, todo mundo pode se dar bem, todo mundo pode ganhar, mas todo mundo pode o quê? Todo mundo pode perder. Que também, olha o que ele diz, o homem não conhece o seu o quê? O tempo. Quem conhece o nosso tempo? Só Deus. O homem não conhece o nosso tempo. Aí ele dá 2 exemplos. Como os peixes que se pescam com a rede maligna e os passarinhos que se prendem com o quê? Com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo. Ele diz no final, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, irmãos, olha para mim, ninguém sabe a hora que vai vir o mau tempo. O peixe está lá nadando no rio, de repente o que pega ele? A rede. O passarinho está voando, daqui a pouco ele pousa no visgo, está preso, está no laço. A mesma coisa somos nós, está indo tudo bem, de repente acontece o quê? Acontece alguma coisa, irmãos. Aí nós não estamos preparados, porque nós não aceitamos o tempo. Nós não aceitamos momentos difíceis. Não, pastor, se eu sou de Deus, isso não podia ter acontecido. Se Deus existisse na minha vida, isso não teria acontecido comigo. Isso é pretensão, irmão. Não sejam pretensiosos, não sejam autossuficientes, não sejam autoconfiantes, mas depositem a vida de vocês nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, que nem mesmo com toda a minha habilidade eu estou garantido. O ligeiro perdeu a corrida, o valente perdeu a briga, o prudente não conseguiu resolver o problema dele, o sábio não tinha o pão.
Amém? As pessoas não estão preparadas. Ah, pastor, eu estava muito bem. Ah, eu era rico. Eu era rico e perdi a riqueza da noite para o dia. Eu era rico e tomei um prejuízo grande. Aí murchou, entrou em depressão, quis se matar. Mas por quê? As pessoas não estão preparadas para perder, irmãos. Tem aquele senso de que, não, vai dar tudo certo. É igual no final do ano, reúne todo mundo de branco. Hoje é o novo dia, o novo tempo que começou. Nesses nossos dias, paz e alegria serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade. Mas aí o que acontece? Quando chega no dia 1º de janeiro, dá uma zebra. Já começou mal. Pastor, mas eu cantei na virada do ano, eu me vesti de branco, igual um pai de santo, e começou dando tudo o quê? Começou dando tudo errado, irmão. São coisas da o quê? São coisas da vida, meu irmão. O que importa é o seguinte, nós temos que nos preparar. Não fique querendo dominar o tempo que você não tem capacidade. Não fique achando que existe mais um dia, mais 2 dias, mais um ano, porque você não sabe. Não fique achando que com você não acontece nada, porque pode acontecer. Isso não é pessimismo, não, irmãos. Presta atenção. Isso é uma questão de sabedoria. São pessoas que estão sendo, por causa disso, se recolhem no Senhor. É esse que é o ensinamento que eu quero passar para vocês. Eu quero dizer a vocês que pode acontecer de tudo, então estejam seguros em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Ele disse aqui no versículo 12, que nós não sabemos a hora, porque o tempo está nas mãos de quem? Está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Me entregar ao Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor. Diga glória a Deus. É Deus quem vai determinar. Não é o que eu estou esperando, não é o que eu espero. Eu espero sim, mas eu vou confiar em quem? Eu vou estar debaixo da vontade de quem? Eu vou me sujeitar ao julgamento de quem? Eu esperei, pastor. Pastor, eu fiz tudo certo, mas não foi a minha hora. Eu fiz tudo certo, mas, infelizmente, o resultado não foi do jeito que eu queria. Mas só que eu fiz tudo de acordo com a vontade de quem? Para não haver frustração. Por que eu estou falando da sabedoria de Deus? Porque se você estiver debaixo da sabedoria de Deus, você vai ter conforto no resultado. Não é porque se você se baseou só na sua força, poxa, pastor, o cara era magrinho, ele tinha que ganhar a corrida, mas o gordo ganhou. E aí? O gordão, igual o pastor, foi, mas o magrinho correu, torceu o pé, ele teve que parar. Aí o pastor veio depois com aquele cansaço dele, mas passou na frente. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, mas não era para fulano ganhar, era para eu ganhar. Você tem que estar na dependência de quem? Você tem que estar na dependência de Deus. Nós somos como esse peixe que pode cair na armadilha, esse peixe que pode ser pescado. Nós somos como esse animal que pode cair na armadilha do caçador. Eu quero dizer, irmãos, que tem razões, tem ocorrências. Tem ocorrências que ocorrem sem razões aparentes. Aconteceu sem eu esperar. Eu não sou capaz de me defender? Sim, você só não vai ser capaz de se defender se você estiver desprovido de sabedoria. Você só não vai ser capaz de se defender se você não estiver revestido. Agora, dizer que vai dar tudo certo, você pode se decepcionar.
Na vida nem tudo vai acontecer do jeito que a gente o quê? Essa é uma realidade. Então não pense que você é da igreja. Ah, não, pastor, eu estou no propósito. Essa campanha, o pastor falou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, mas você está criando uma sabedoria que não é de Deus. Você está debaixo de um propósito que não é de quem? Que não é de Deus. Foi o que eu falei do sacrifício aqui no domingo. Quem esteve aqui no domingo aprendeu, até eu fiquei surpreso com aquela palavra. Ah, não, é o sacrifício. O pastor fala isso. Tem uma igreja aí que ela insiste nisso. Você tem que sacrificar no altar. E quanto maior for o seu sacrifício, maior é sua fé e maior vai ser sua vitória. Vende tudo que você tem. Mas isso é coisa de tolo. Não é coisa de gente sabido. Isso é coisa de gente que está tentando a Deus. Não são pessoas que estão de acordo vivendo pela fé. Digam glória a Deus. Agora, se eu não tiver na sabedoria de Deus, eu não vou saber o que fazer na hora que a coisa der contra mim. Na hora que houver um revés, se eu não tiver debaixo da graça, eu não vou saber o quê? Ah, pastor, perdi o emprego, aí entra no desespero. Mas se você está debaixo da graça, você está controlando o seu dinheiro. Está sobrando um pouquinho, você está guardando, você está economizando, você está procurando um plano B, porque pode dar uma zebra, eu estou vendo que o negócio já não está indo muito bem, então eu já tenho que estar buscando uma alternativa antes. Mas são pessoas que estão o quê? Andando na frente. Andando na frente. É essa sabedoria que Salomão está mostrando aqui. Voltei-me, vou repetir o 11, irmãos. Vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, com os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo. O que ele está dizendo aqui? O mau tempo acontece na vida de qualquer o quê? Qualquer pessoa. Mas quem está debaixo da graça de Deus vai conseguir passar. Quem está debaixo da graça de Deus, quem está dependendo do Senhor, quem está na dependência do Senhor, quem está vivendo em piedade, quem está vivendo em santidade, quem está se identificando com o Espírito Santo, quem está buscando a palavra de Deus para caminhar, essas pessoas, elas vão suportar os maus tempos e vão superar. Mas os outros vão ficar o quê, pastor? Vão ficar tontos. Os outros vão ficar perguntando como que isso aconteceu. Poxa, eu esperava uma coisa, aconteceu o quê? Aconteceu outra. Irmãos, vai tirar sua tranquilidade. Mas a sabedoria, ela produz paz. A sabedoria, ela produz, irmã Silvia, equilíbrio. A sabedoria, ela mostra a você a realidade da coisa, discernimento. Pastor, eu sei que eu fiz tudo certo, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu fiz os planos, mas você tem que compreender. Você tem que saber, como cristão, que todas as obras estão nas mãos de quem? De Deus, e que o fim é de Deus, o fim é dele, o que acontecer é dele. É para a glória dele. Até mesmo um mal que acontece na vida de um cristão, principalmente, é para a glória de quem? É para a glória de Deus. Não foi ele que produziu o mal, não, irmãos. Não foi ele que produziu o mal. Deus não prova ninguém com o mal, isso é um princípio da Bíblia. Deus não coloca doença em ninguém. Deus não quer ninguém derrotado. Não é ele que derrota. Mas ele está no controle de quê? Ele está no controle de tudo. Nós temos que estar seguros, sim, em Cristo.
Nós temos que estar vigilantes, sim, em Cristo. Nós temos que estar prontos para as mudanças, sim. Você, quando está em Cristo, você não vai ser surpreendido, você não vai ser aterrorizado. Eu não estou aguentando. Eu estou com medo disso, eu estou com medo da doença, eu estou com medo do problema, eu estou com medo de quê? Mas uma pessoa que vem vivendo uma vida espiritual equilibrada, uma pessoa que vem fazendo as coisas com sabedoria, com prudência. Pastor, questão financeira. Eu sei que eu tenho que guardar um dinheiro. Nós estamos num país de crise. Não, mas pastor, eu ganhei 1.000, mas gastei 2.000. Vai enforcar, irmã. Não, chegou o final do ano, o homem vai ter que comprar o sofá novo. Se ele não comprar, eu já vou falar com ele que não vai dar para nós dois mais. Aí o cara está lá, poxa, minha filha, tem um dinheirinho guardado aí, mas eu não quero mexer não, deixa esse sofá aí mesmo, está com rasgadinho, mas dá para sentar ainda. Não, bota aquela coberta rosa, né, uma vermelha, quando entrar aquela de cetim, né, a gente bota aquele forro de cetim, fica bonitinho. A pessoa entra, vai, você faz um forrinho de várias cores diferentes. Um dia é branquinho, quando chegar alguém, trocou o sofá, irmã? Troquei. Quando chegar no outro domingo, trocou o sofá de novo? Troquei. Cada domingo eu troco, porque eu boto tudo lá no terraço. Tem uns 10 sofás lá no terraço. Toda vez domingo que você vem, tem um sofá novo. Mas é só o forro. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que saber vir. A gente tem que saber viver, porque os tempos difíceis, eles podem acontecer. Eu preciso de sabedoria para ter o quê? Para ter paz. Eu preciso de sabedoria para quê, pastor? Para aperfeiçoar os meus negócios, as áreas da minha vida, ajustar tudo. Sabedoria é fundamental, pastor? É fundamental sempre. Digam glória a Deus. Nós precisamos de sabedoria. Digam glória a Deus. Nós não podemos ser ignorantes, irmão. Cuidado com a ignorância, cuidado com a falta de conhecimento. Deixa a sabedoria governar a sua vida. Eu repito, é fundamental. Só que a maior sabedoria que Deus quer ver é a de servir. E foi isso que Salomão identificou aqui. É a mais louvável. É quando nós usamos a sabedoria não para satisfação do ego, mas é para servir. Vamos caminhar com a palavra. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim o quê? Grande. Ou seja, essa sabedoria, ela foi algo maravilhoso. Amém? Essa sabedoria, ela foi o quê, pastor? Essa sabedoria foi louvável. Aí ele conta uma história. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande o quê? Um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nessa cidade, um sábio o quê? Olha só, irmãos, ele era sábio, mas ele era o quê? Ele era pobre. Nem sempre porque o homem é sábio, ele vai ter tudo na vida. A sabedoria é uma coisa o quê? Interior. É essa sabedoria que Deus quer que a igreja tenha. É uma sabedoria espiritual. O homem era sábio, mas era pobre. A cidade foi cercada por um rei perverso. Esse rei cercou a cidade, levantou contra ela grandes tranqueiras e vivia nela, versículo 15, olha aí, um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua o quê? Pela sua sabedoria, mas ninguém se lembrava daquele pobre o quê? Às vezes a pessoa tem sabedoria, mas ela vai usar para quem? Ela vai usar em nome do Senhor. Ela vai usar em nome do Senhor. Essa sabedoria Salomão achou grande. Mas por quê? Porque essa sabedoria serviu. Essa sabedoria não beneficiou o homem, a ele próprio. Melhor é dar do que o que a palavra diz? Do que receber. Quem está entendendo, diga amém.
ele serviu. Ele serviu. Essa sabedoria, Salomão falou, que é magnífica. São pessoas que entendem as coisas, irmãos. Eu tenho que entender as coisas que se diferem. Esse homem sabia o que fazer naquele momento difícil. Mas ele não era o governante da cidade, mas ele tinha uma estratégia. Aquele homem estava preparado para enfrentar aquele problema. Por quê? Porque ele estava debaixo da direção de quem? É isso que eu quero que vocês entendam. Não é aquilo que eu quero, é a paz que eu tenho, é a segurança que eu tenho, é a estrutura que eu tenho por viver uma vida espiritual. Isso é sabedoria. Pastor, eu posso prosperar? Pode. Mas principalmente, vai saber agir corretamente na hora que for demandada uma ação sua. Na hora que exigir uma atitude sua, pode ser o pior momento, você vai saber agir. Por quê? Porque você tem a sabedoria de quem? Você tem a sabedoria de Deus. Você não vai se desesperar. Esse homem que ninguém dava pelota para ele era a solução. Ele era a solução. Ele não tinha mérito nenhum, ele não tinha reconhecimento nenhum, ele era pobre, mas ele não negou ajuda. Amém? Ele não negou ajuda. Um sábio pobre, fez um grande serviço. A cidade era pequena, a cidade tinha poucos homens, um rei se levanta contra ela, um grande rei, um exército numeroso, cercou, veio com tudo para golpear essa cidade. Todo mundo dizia assim, não, a cidade está perdida, esse rei é poderoso, esse rei tem um exército poderoso, esse rei, ele vem com tudo, não tem saída. Mas nem sempre quem está na vantagem vai receber a vitória. A vitória está nas mãos de quem? A vitória está nas mãos de Deus. A vitória está nas mãos de Deus, irmãos. Esse homem, ele resolveu o problema. O sábio pobre foi procurado. O sábio pobre aconselhou a cidade fraca. Amém? O sábio pobre montou uma estratégia de defesa. Mas ele era um homem sem reconhecimento, desprezado. Mas qual é a grandeza dessa sabedoria? Serviu a quem precisava. Nem sempre eu vou precisar me amostrar, irmãos, com aquilo que eu tenho. Mas todo recurso que Deus me dá, louvável, é quando eu uso para servir. O sábio não foi egoísta, o sábio não foi ressentido, não foi um homem que guardou ressentimento, mágoa da cidade, que não o reconhecia como nada, não o chamou para ser um conselheiro, mas na hora que precisou dele, ele disse, eis-me aqui. Vocês estão entendendo? Digam amém. Eu não guardo para mim, não. Prudente, mas ao mesmo tempo inocente. Foi o que eu falei no início do culto. Prudente, mas ao mesmo tempo espiritual. Amém? Ele queria ajudar. Ele queria aliviar o sofrimento dos seus concidadãos. Amém? E a palavra diz assim. Então, versículo 16. Disse eu, melhor é a sabedoria do que o quê? Olha só, é melhor você ter comunhão com Deus, é melhor você ter a sabedoria de Deus do que ter o quê? Força. Melhor é a sabedoria do que a força. Uma mente prudente, irmãos, vale mais do que dinheiro. Uma mente prudente vale mais do que força física. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a sabedoria, ela supera a traição. A sabedoria, ela supera a força. E qual é a sabedoria, pastor? Para a gente poder entender melhor. É o que eu disse a vocês, irmãos. É a comunhão de vocês com quem? Com Deus, mas na palavra. Ser objetivo. Eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho amor ao Senhor e ao próximo. Essa é a sabedoria. Pastor, esse homem serviu.
O sábio foi colocado, por que eu sei que é a palavra de Deus? Porque o sábio foi colocado em oposição a um pecador. Nós já vamos ler na frente. Amém? Então, o sábio é aquele que vive para Deus, e não para o pecado, e não para si mesmo, e não para o ego, e não para o próprio eu, e não para a carne. Diga glória a Deus. Deus era por esse homem dependia de Deus, e Deus era por esse homem. Amém? Isso é mais do que tudo, irmãos. A segurança está na sua comunhão com Deus. O sucesso, ele está na sua comunhão com Deus. Não importa o resultado. Não importa o que vai acontecer. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Diga glória a Deus. Pastor, eu sou mais que vencedor. E a palavra diz assim, olha, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Amém? As palavras do sábio devem em silêncio ser o quê? Ouvidas. Eles não ouviram antes, depois ouviram para sair do problema e depois abandonaram o sábio novamente. São pessoas que desprezam a sabedoria, mesmo depois de terem sido livradas, irmãos. Amém? Mas a palavra está dizendo aqui, o sábio deve ser ouvido em silêncio. Amém? O sábio deve ser respeitado. Isso é digno. Entenda uma coisa, não é força, não é aparência, mas o sábio parece estar em desvantagem, mas ele que venceu a batalha. Pastor, não é por força, não é por aparência, não é por capacidade pessoal, mas é tudo pela sabedoria de quem? Pela sabedoria de Deus. É tudo pela comunhão com Deus. Não é a aparência, porque esse homem aqui, ele era pobre. O rei veio com força. O sábio tinha o quê? Estratégia, argumentos fortes. Eu quero dizer, irmão, que palavras certas, irmãos, conclusões certas, na hora certa, isso é força. Amém? Isso é força, saber a diferença. Pastor, eu estou entendendo a diferença da situação. Isso é sabedoria. Dedução correta na hora do problema. Discernimento na hora do problema. Poxa, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu vou pensar, e a palavra diz que tem que ser com calma. A palavra diz que eu tenho que ter calma, concentração. As palavras dos sábios devem em silêncio ser o quê? Aprendam isso aqui, irmãos. Tem gente que gosta de desespero. Tem gente que não para ouvir um conselho. Tem gente que não para ouvir uma orientação. Mas ele está ensinando aqui que os sábios, eles têm uma boa palavra. Isso aqui no sentido de quê? De orientação. De orientação. Mais do que o clamor do que domina sobre os tolos, quer dizer, a gritaria. Melhor é a sabedoria do que armas de quê? Mas um só pecador destrói o quê? O pecador, ele vai se destruir e vai destruir a vida dos outros. Acã destruiu a vida do acampamento dele, da família dele, por causa do seu erro. Um só pecador, ele destrói muitas pessoas e destrói muitos bens. Amém? Mas quando eu estou com o sábio, o que é o sábio? É o espiritual. Pecador é o carnal. O sábio andava no conselho de quem? No conselho de Deus. Dá para entender? Sim ou não? Por isso que o pastor está falando que essa sabedoria aqui não é uma sabedoria qualquer, mas é a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus. Então, pastor, eu tenho que buscar essa sabedoria de Deus. Eu tenho que buscar essa inteligência, essa razão do Senhor. O sábio, ele praticou o bem,
O sábio, ele tentou ajudar, mas ele não foi reconhecido. Só que nós temos que parar para ouvir com calma. Nós temos que parar para ouvir a voz de Deus e a voz daqueles que são enviados em nome do Senhor. Amém? E verdadeiramente nós vamos receber a sabedoria do alto. Glória a Deus. Fecha a Bíblia.